Amado irmão, amada irmã, é uma alegria tê-lo conosco mais uma vez aqui em nosso canal Carmelitas Mensageiros. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje um dia muito especial para nós, porque estamos iniciando aqui uma nova série, uma série muito especial que tem como tema Viver de Fé. E quem vai nos ajudar nesse percurso desse caminho de amizade com Jesus é a pequena e ao mesmo tempo a grande Terezinha do Menino Jesus, na qual nós invocamos a sua intercessão de um modo especial para darmos aqui sequência, iniciarmos esse caminho que com certeza irá falar muito ao nosso coração. Então é uma série, já antecipo aqui para você, uma série que vai ser dividida em duas partes. A primeira parte vai ser essa, Viver de Fé, e a segunda parte, Viver de Amor, que é onde nós aprofundaremos e teremos como material de meditação o poema de Santa Teresinha intitulado Viver de Amor. Então hoje iniciamos aqui essa primeira etapa, Viver de Fé, para aprofundarmos ainda mais o nosso caminho com Jesus. Então é um programa digno de ser anotado, de você sentar aí num momento bem tranquilo, pegar o seu caderno de anotações e anotar aquilo que vai ser essencial para o teu caminho, para a tua experiência, até mesmo para que você possa rezar depois com tudo aquilo que você vai poder experimentar e também, de fato, aprender aquilo que é essencial para a tua caminhada na vida espiritual, principalmente durante todas as afrontas da nossa vida, naqueles momentos que muitas vezes parece que a fé se torna obscura a cada um de nós. Então, para bem viver esse momento, para bem viver essa etapa fundamental da nossa vida, eu convido você nesse momento a se colocar onde você está, mas a viver esse tempo com oração. Viver essa série, de fato, com o espírito orante, porque esse é o nosso objetivo para nos encontrarmos, de fato, com o amigo da alma, Jesus. Então se coloca numa posição aí que para você é mais agradável, também escolha um ambiente favorável, não sei onde você se encontra agora, mas se recolha, se coloque na presença de Deus e juntos iniciemos esse momento, invocando sobre nós a graça do alto. E nós iniciamos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E invoquemos juntos a graça do céu, a força do alto, a luz divina para que nos conduza nesse caminho. Juntos, vinde Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que iluminais os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que pelo mesmo Espírito saibamos tudo o que é reto e nos alegremos sempre com a sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E a Maria, Rainha dos Corações, peçamos também a sua intercessão, ela que é a mulher de fé incondicional, que ela nos auxilie nessa nova etapa da nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então iniciamos essa primeira etapa do nosso percurso desse viver de fé. Porém, para se viver de fé, nós precisamos primeiro entender de fato o que é a fé. E a fé, nós podemos já assim citar de maneira bem clara, bem objetiva, a fé ela não se reduz num sentimentalismo ou simplesmente num estado de ânimo. Mas a fé é algo concreto, é algo que determina o meu caminho, algo que determina a minha vida, o meu andar, o meu fazer, o meu agir. É algo que me compromete. Para entendermos bem essa realidade, eu convido você a pegar a Sagrada Escritura, se você tiver em mãos, na carta de São Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, onde nós podemos entender algo fundamental que São Paulo nos diz. Vamos voltar um pouquinho no versículo 1, diz o seguinte: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. E logo em seguida, no versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus,
pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Sem fé é impossível agradar a Deus, e para se achegar a Ele é necessário que creiamos primeiro que Ele existe. O mais interessante desse fato aqui, e Santa Teresa vem completar, é que para nos relacionarmos com Deus, nós devemos levar em consideração com quem nós vamos falar, o que nós vamos falar e como nós vamos falar. Então é algo fundamental desse nosso caminho. Já no primeiro versículo nós vimos que a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. São Paulo já nos dá uma definição da fé. E aqui nós temos uma definição bem clara, bem concreta de que a fé, como nós dizíamos, ela não se resume num sentimentalismo, num estado de ânimo ou em algo passageiro da vida. A fé é algo concreto. Para ser mais direto, a fé é justamente o viver com os pés no chão. É o viver enraizado, o viver fundamentado em algo. E a primeira definição que nós temos da fé e que a igreja nos ensina, não sei se você se lembra aí talvez do seu período de catecismo ou de crisma, a fé é um dom de Deus. É a primeira definição. Se a fé é um dom de Deus, não é algo que eu posso modelar do meu jeito. Não é algo que eu crio por iniciativa própria. Não sou eu que determino que nasça a fé na minha vida. Então não é algo que vai resumido a um gosto pessoal. Não é algo que eu vou colocando, vou determinando como eu quero, do jeito que eu quero. Eu vou criar a fé da maneira que eu acho mais conveniente. Ela é um dom. Todo dom ele é concedido por alguém. E como nós sabemos, a fé nós recebemos no batismo. E a partir desse momento que se começa um caminho de amizade profunda, porque esta é a característica da fé. Então, se a fé é um dom, eu não posso viver a fé do meu jeito. Não existe a fé do meu jeito, a fé do meu gosto, a fé como eu quero viver. Eu não posso moldar a fé segundo os meus gostos pessoais, segundo o meu próprio interesse. Então aqui a gente não pode dizer que existe a minha fé. A fé como eu quero. E é muito comum nós encontrarmos hoje pessoas que definem o seu caminho espiritual dessa maneira. Ah, eu rezo do meu jeito, eu rezo em casa, eu vivo a fé do meu jeito. Nisso não existe. Isso é inconcebível, isso é incompatível até mesmo com o próprio Evangelho. Por quê? Eu não posso dizer que existe a fé do meu jeito. Eu posso afirmar o seguinte: existe a minha fé. A fé que eu acolho. A fé que eu vivo. Porque a minha fé é a fé da igreja. Então não existe a fé segundo um critério pessoal, como cada um quer. E eu não posso determinar o caminho de fé e escolher aquilo que é mais conveniente para mim. No sentido de eu vou dizer o que deve fazer parte ou o que não deve. O que deve ser ou não doutrina para mim. Não, a minha fé é a fé da igreja. E é justamente a fé da igreja que nós abraçamos quando nós fomos batizados. E é justamente na fé da igreja que nós devemos nos apoiar. Porque a fé da igreja é a fé no Evangelho, é a fé no Cristo, é a fé no Pai, é a fé no Espírito. E é nesta fé que nós estamos fundados, porque a fé da igreja é a fé que é fundamentada sobre a rocha. Então, para você entender, o nosso caminho de fé é um caminho seguro. Eu caminho com a igreja, eu estou em segurança. É um caminho seguro. E esse caminho, sim, é um caminho fundamentado. Por isso que São Paulo vai dizer, em uma de suas cartas, que uma vez fundamentado nessa rocha, nós não podemos nos deixar levar por qualquer vento de doutrina, por qualquer tipo de realidade que vão nos apresentando ou por qualquer tipo de discurso falaz, superficial que vão nos apresentando e querem fazer com que isso seja digerido por nós. Não! Uma vez que eu tenho consciência que a minha fé é a fé da igreja, eu preciso enraizá-la cada vez mais. Essa fé, ela precisa ser encarnada na minha vida. Precisa ser o quê? Ela precisa entrar de fato e realizar um efeito profundo dentro de mim. Então, quando eu digo que eu tenho fé, ao mesmo tempo estou abraçando um mistério. Nós ouvimos aqui a definição de São Paulo, né? É de esperar em algo que não se vê. Por isso é um mistério. O mistério não é algo que nós entendemos, nós vivemos. É algo que não é compreendido na sua totalidade. Sabemos que existe, por isso nós abraçamos.
A fé precisa abraçar toda a minha vida, abraçar a minha história, abraçar aquilo que eu faço, abraçar aquilo que eu vivo. Isso é a fé, uma fé encarnada, uma fé que vem de dentro e vai moldando a minha vida. Essa fé, ela deve ser acolhida como um dom supremo, algo extraordinário, porque me vem do alto. É o próprio Criador que infunde na minha alma. Ela é um dom. Ao mesmo tempo que ela é um dom, a fé é um colocar-se à disposição de um Deus que se revela a nós. É colocar-se à disposição de alguém que vem ao meu encontro. E quem vem ao nosso encontro? Deus. Deus se revela a nós e nós abraçamos o seu mistério, abraçamos a sua divindade, abraçamos a sua pessoa porque queremos que Ele participe da nossa vida, que Ele participe de tudo aquilo que nós fazemos. Isso é a fé. Então todas as vezes que eu digo que eu tenho fé, que eu professo uma fé, estou dizendo, eu acolho aquele que vem ao meu encontro, eu acolho alguém que está ao meu lado, que quer interagir, que quer relacionar comigo. Esse é o ponto fundamental da fé. Eu preciso cada vez mais me abrir a essa realidade. Então você e eu somos convidados nessa dinâmica da fé a me entregar ao Deus que vem ao meu encontro. E esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo do coração de Deus. Isso vai dizer Santo Agostinho que Deus tem sede, que nós tenhamos sede dele. Ou seja, Deus quer que nós o busquemos. Deus quer estabelecer um caminho de amizade profunda comigo. E eu preciso querer, por isso que a vontade no caminho de fé, ela é incondicional. Então a fé, ela não está reduzida somente, como nós já falávamos, a um tipo de sentimento, a um estado de ânimo. A fé não quer dizer um conhecimento teórico, intelectual, mas a fé quer dizer uma relação, estar voltado para o outro. Então quando eu digo que eu tenho fé, eu estou afirmando que eu estou voltado para o outro. A fé é uma relação conjunta com alguém. É o estar diante de alguém, é o se relacionar, um se entregar ao outro numa relação profunda de amor e de amizade. E o mais interessante é que um dos modelos da fé é a aliança. Você que é casado e casada, com certeza você usa aí na tua mão um símbolo da tua relação, da tua união, que é a aliança. O que quer dizer a aliança? Significa que um pertence ao outro, que existe uma participação, que existe uma intimidade profunda e que nada pode separar essa intimidade. Isso é a fé, aquela relação profunda, aquela relação de amizade na qual nada pode separar, na qual nada deve sufocar essa relação. Eu estou diante do outro, eu me volto para o outro, eu me entrego ao outro, para que o outro participe também da minha vida. Então, repetindo, amado irmão, amada irmã, quando eu professo a fé, quando eu digo eu tenho fé, estou dizendo, eu me volto para alguém que me ama, eu me entrego, eu acolho a outra pessoa na minha realidade, na minha totalidade, na minha existência. Isso é o viver de fé. E claro, nós podemos entender a fé como uma adesão também. Adesão a um fato, a um acontecimento. E qual é o fato que nós acolhemos hoje na história? A revelação de Deus. Jesus, Deus que se faz presente. Deus que se faz um de nós. Nós o abraçamos nessa totalidade. E se abraçar Deus, Ele se dá continuamente, deve ser todos os dias, em todo tempo, em todo lugar. Então existe um fato na minha história que me fez me voltar para Ele. Com certeza, a tua experiência de conversão, talvez uma situação difícil, uma situação de doença, talvez algum problema que fez com que você voltasse para Deus. Ou talvez conhecesse a Deus de fato como Ele é. Ou talvez uma experiência num retiro espiritual, enfim, são inúmeras as experiências. E é a partir daqui que nós aderimos. Então a fé é um dom e ao mesmo tempo a fé uma adesão pessoal. Quando nós falamos de adesão pessoal, estou dizendo que ao mesmo tempo existe uma escolha. Eu opto por alguém, eu faço a opção por alguém. Eu opto por uma realidade, eu opto por alguém que me faz uma proposta. Aqui está a realidade profunda do que nós estamos falando. Então primeiro, a fé é um dom. Segundo, a fé é a adesão. E terceiro, a fé é um comprometimento. A fé, como nós falamos, é um comprometimento porque eu preciso me entregar ao outro continuamente. Eu preciso estar em sintonia. Eu preciso estar em interação com o outro. E é essa interação que vai caracterizar todo o meu caminho, todo o meu viver. Dom, adesão, comprometimento.
Uma vez que a fé se torna comprometimento, quer dizer que ela precisa causar um efeito na minha vida. E aqui que entra a conversão. Então todo aquele que vive de fé, automaticamente, ele precisa viver uma vida nova. Precisa gerar um efeito, porque a fé, ela precisa ter uma correspondência na própria vida. Então não se resume, e repito novamente, num sentimento, num estado de ânimo, numa fase da vida que foi muito boa, onde senti arrepios, chorei. A fé, ela é um comprometimento, não é algo que passa, é algo concreto, é algo que fica, algo que marca. E nós fomos marcados profundamente na alma por essa verdade. Por isso que a nossa busca, ela nunca é, vamos assim dizer, finita. Ela é infinita. Deus, Ele não sacia a nossa sede por completo, porque Ele deseja que nós o busquemos continuamente. E aí justamente que a fé vem, abraça também a nossa vontade, e nós sentimos esse desejo, às vezes incontrolável, de querer mais e mais e mais e mais. Talvez o teu coração esteja nessa realidade hoje. E é aqui que nós precisamos corresponder. E para corresponder, eu preciso também buscar os meios para se viver bem esta fé. E para nós já irmos encerrando aqui a nossa primeira etapa, para se viver bem a fé, os meios adequados, você precisa ter em mãos. A Eucaristia, a Santa Missa, nós podemos aqui resumir, a vida de oração. Então a tua oração pessoal, a oração do Santo Terço ou Rosário, a palavra de Deus. Você que não tem o costume, o hábito, a consulta, a leitura, a meditação da palavra de Deus. Busque os retiros espirituais e, claro, o sacramento da confissão, que é a etapa fundamental também. Então, para se viver de fé, eu preciso ter os meios adequados, também os livros espirituais, tudo aquilo que te ajude a crescer no teu caminho de fé. Então, para viver de fé, eu preciso entender de fato o que é a fé. E aqui nós fizemos uma pequena introdução, justamente para entendermos de fato como viver bem esse nosso caminho. Que esse percurso seja fecundo na nossa vida e nos leve cada vez mais a de fato nos tornarmos amigos e amigas de Deus em Jesus. Amém? Então que você se coloque cada dia na presença dEle e que cada vez mais o teu coração se inflame pela vontade de abraçar Jesus na tua vida. Nós vamos ficando por aqui. Na próxima semana vamos dar sequência à segunda etapa para esse nosso caminho, para que entendamos de fato como viver de fé e viver a relação com Ele. Deus te abençoe e até breve.